Olá, meus queridos, tudo bem? Hoje é dia 12. Todo dia 12 é dia de 12 livros para 2024. E hoje eu estou aqui para trazer a resenha do mês de julho para vocês. Mas eu já vou pedir desculpas porque a minha garganta está horrível. Eu estou com uma tosse horrorosa. Eu voltei do feriado, aqui em São Paulo foi feriado, né? Na terça, então eu viajei semana passada, estava em Fortaleza, foi uma delícia. Beijo, pessoal de Fortaleza. E voltei já completamente carregada, ar-condicionado. Lá tava quase 30 graus. Cheguei aqui com chuva. O ar-condicionado no avião tava trincando. E olha que eu gosto, hein? Mas tava muito forte. E aí eu fui trabalhar na quarta. Enfim, uma tosse horrorosa. Meu chefe, que é médico, falou: Cláudia, vai pro pronto-socorro ver essa tosse. Aí eu passei no pronto-socorro, eles me afastaram. Fiquei esses dias agora quietinha em casa, mas eu tô contando tudo isso porque eu tô muito rouca. Normalmente eu não compartilho, principalmente no dia de resenha, mas eu tô bastante rouca. E estou tossindo bastante. Tomara que eu não precise parar esse vídeo muitas vezes, mas eu queria muito gravar hoje pra mostrar pra vocês as minhas impressões deste livro aqui. Ó, que capa maravilhosa! Cidinha da Silva, a nossa autora do mês com tecnologias ancestrais de produção de infinitos. Uma edição linda da Martelo, minha parceira querida. Eu acompanho o trabalho da Martelo com muito orgulho, com muito carinho. Martela Casa Editorial. Já vou falar para vocês sobre a edição daqui a pouquinho. Mas antes eu quero contar como é que foi a experiência de ler a Cidinha. Eu já estava curiosa, eu recebi esse livro. Na verdade, a Martelo pediu para eu escolher alguns livros para eles me mandarem, para eu poder ler e compartilhar com vocês. E esse foi o primeiro que eu escolhi. Eu fiquei encantada com essa capa, com essa edição. Queria, já tinha ouvido falar no trabalho da Cidinha, mas não conhecia ainda e eu queria muito conhecer. Então foi uma oportunidade bem legal e aí eu coloquei no nosso desafio do 12 livros e quando foi sorteado esse mês eu fiquei bem feliz. Ela é uma grande cronista, uma grande escritora, né? Não só cronista, mas eu gosto muito de crônicas. Eu acho crônicas assim, eu sinto como se a autora tivesse sentada do meu lado, tomando um café, batendo papo, conversando. É assim que eu sinto. Mas essa foi uma leitura muito peculiar, muito diferente. Foi uma boa leitura, eu gostei bastante do livro, mas foi uma leitura assim intensa, foi uma leitura muito própria mesmo. Já vou explicar melhor para vocês. Mas a primeira coisa que eu quero falar sobre a escrita da Cidinha, ela tem uma escrita muito boa, muito potente. Ela não tem papas na língua. O que ela precisa falar, ela fala. Ela dá cada chacoalhada. Ela dá, que a gente fica até assim um pouco, às vezes, sabe, até meio sem fôlego, mas eu acho que são extremamente importantes, pertinentes para a gente pensar, repensar, refletir. Eu acho que a literatura tem esse papel extremamente fundamental e importante, trazer reflexões, reflexões poderosas. Isso a Cidinha faz assim com maestria. Gostei muito, demais, dos Chacoalhões também. Então eu queria contar um pouquinho para vocês sobre como que ela esquematizou esse livro, que eu acho que foi uma das coisas mais interessantes que eu já vi. O livro, ele é dividido, ele foi, aqui diz assim, ó, na nota editorial, ele diz que, que esse é o, na época, né, que ele foi lançado, ele foi, quem faz essa nota editorial é o Miguel Jubê, Goiânia, dezembro de 2022, tá? Então, quando ele foi lançado, que ele aporta sobre um mar de ainda turbulências na virada de 2022 para 2023, no limite do que o povo consegue suportar e sob o gatilho de um novo processo hiperinflacionário. Então, ele conta, o Miguel aqui conta, eu acho que é uma apresentação muito boa do livro, que ele é dividido em 3 partes. Isso eu achei fantástico, acho que a Cidinha, assim, acertou na música. A primeira parte chama Carcará, e ela trabalha as relações mais diretas com as ancestralidades, alinhadas a questões mais duras da nossa sociedade. Então ela vai falar bastante, vai falar da época da pandemia, vai falar bem dessas questões, né, de política, de lugar de fala, de questões de gênero, de raça,
né, de como uma escritora preta trabalha nessa sociedade tão conservadora, tão fechada, bem interessante, mas ela já começa metendo o pé no peito. E aí você fala assim, este livro promete. Então é um começo assim forte, bem forte. A segunda parte chama João de Barro e traz reflexões sobre o mercado editorial e o ofício da escrita. Achei muito interessante enxergar esse mercado editorial, enxergar o ofício da escrita, porque é um olhar totalmente diferente do meu. Eu tenho um olhar enquanto leitora, e a Cidinha traz o olhar enquanto escritora de várias situações muitas vezes invasivas, várias situações de desrespeito, de falta de oportunidade, de falta de valorização de profissionais extremamente competentes. Então, assim, me trouxe muitas reflexões. Então, acho que as duas primeiras partes, tanto Carcará como João de Barro, são fortes, bem fortes. A terceira parte, particularmente, não é que eu goste de coisas leves, eu adoro leituras pesadas que me animem, que me deixem reflexivas, mas também gosto de ler coisas gostosas. E a terceira parte, que chama Bem Te Vi, e que evoca o apaziguamento, o amor, o reencontro com uma possível paz interior exteriorizada. Essa parte me ganhou totalmente. Sabe quando você sente assim que você vem numa leitura importante, forte, pesada e que dá um alívio? É exatamente essa sensação que eu tive, sabe? De alívio, de... Ai, sabe quando você respira e você fala que delícia esses textos, que delícia esse dia, você me deu cada chacoalhão, mas depois você alivia, você traz um conforto, um reconforto, um colo, um assopro. Então, assim, essa terceira parte, Bem Te Vi, ela me encantou. Literalmente, assim, me encantou. O trabalho gráfico, falando um pouquinho do trabalho gráfico junto, porque quero mostrar para vocês as três partes do livro. Então, esse aqui é o Carcará, que é a primeira. Aí, a segunda parte, aqui, ó, o João de Barro. Olha que coisa mais linda. Olha essas ilustrações. E as ilustrações eu já vou contar para vocês. A segunda capa, né? E a terceira, que é o Bem Te Vi, né? A capa também é maravilhosa. Essas ilustrações, elas são da Ocon. Não sei se é assim que fala, se eu estiver falando errado, vocês me desculpem, porque é grafado ao contrário. Eu não sei exatamente como ler, mas eu imagino que seja assim. Que é uma artista visual autônoma de Goiânia, e seus trabalhos se encontram na pintura, ilustração e colagem digital, com atravessamentos entre espiritualidade, memória, encruzilhada e pertencimento. Então, o trabalho, eu acho que houve assim uma sintonia enorme entre o trabalho da Cidinha e da Ocon, porque a escrita da Cidinha, ela traz muito sobre essa questão da ancestralidade, do pertencimento, da espiritualidade, uma coisa que eu gosto bastante, então assim, né, dos santos, da coisa desse sincretismo religioso. Desculpa, gente, mas eu fico segurando até a hora que não dá, eu acabo tossindo um pouquinho, pelo menos, perto do que eu tô, até que não tá tão ruim. Enfim, os textos, assim, eles não são longos, tá? Os maiores, acho que tem 2 ou 3 páginas, então realmente são textos curtinhos, mas são textos, assim, profundos, são textos que mexem com a gente, sabe? Eu gostei demais disso, demais. Tem uma hora aqui, uma crônica que chama O Jabuti 2020, estive lá dentro, que ela conta da experiência de ter participado, né, como integrado o júri do Jabuti, e eu destaquei uma parte aqui do texto dela que eu lia balançando a cabeça, concordando com ela. Ela diz assim: gostar ou não gostar de um livro me importa como leitora, não como avaliadora. Quem julga precisa de critérios de atribuição de valor bem determinados e é fundamental segui-los. Então, eu acho, e ela segue, né, falando várias coisas interessantes, mas eu acho que isso, assim, é muito pertinente. Eu acho que a escrita dela é muito, ao mesmo tempo que é profunda, ela é concisa,
ela não fica enrolando, e ela falou que ela vem falar. Já falei e vou falar de novo, porque isso é uma coisa que me chamou bastante atenção, bastante atenção. E logo depois tem uma outra crônica que chama Uma Escritora e Suas Leituras, né? Que ela se coloca também assim, como se ela fosse estivesse observando outra pessoa falando, né? Outra leitora falando do trabalho. E aí, que é uma parte que ela fala assim, ó. Você fala com tanto vigor e beleza sobre esse livro, filha, quero ler. A sua leitura me faz pensar que ele oferece um tipo de ancoragem às forças que nos permitiram sobreviver ao morticínio físico e espiritual imposto pelo tráfico atlântico, pela escravidão e seus ardis pelo racismo. Aquilo que nos possibilitou manter e, olha só, acessar tecnologias ancestrais de produção de infinitos, principalmente nos momentos de maior desespero, e nos permitiu chegar até aqui. Eu destaquei esse texto para dizer para vocês, porque é o título, né? Um título super diferente, adoro títulos diferentes. Então, quando eu vi tecnologias ancestrais de produção do infinito, eu falei, gente, o que será isso? E aí ela conta, né? Aqui eu acho que ela contextualiza, e aí dá pra gente entender bem. Então, assim, foi uma experiência muito rica ler esse livro. Eu destaquei vários textos, vários trechos para passar para vocês, que eu acho que isso é muito interessante. Um dia de música como outro qualquer. Aí ela começa assim: no dia da minha morte, durante a travessia pelo fogo, quero que os que me amam ouçam a voz de Milton Nascimento em Travessia. Quero que cantem com ele quem quiser cantar. Aí no final ela fala assim: e na caixinha de minhas cinzas, plantada no pé de uma queda d'água, escrevam: viveu pelo trabalho o nome possível do amor. Ai, gente, é de abraçar o livro, né? Eu queria abraçar a Zidinha, mas eu abraço o livro porque eu fiquei muito emocionada. E aí eu fui ouvir, lógico, essa música que é maravilhosa, que eu adoro, e me emocionou demais. Então, falando um pouquinho dessa autora, Cidinha da Silva nasceu em Belo Horizonte, é escritora e doutora em difusão do conhecimento. E aí tem uma série de trabalhos que ela já fez, a bibliografia dela é muito interessante, ela escreveu contos, crônicas, ensaios e livros infantos juvenis de poesia e de teatro. Ela recebeu vários prêmios e foi premiada, né, com o prêmio Clarice Lispector da Biblioteca Nacional em 2019, o APCA em 2021, melhor livro infantil, Mar de Manu, e tem 3 livros dela no PNLD literário, tá? Então, acho que assim, né, eu acho que ela é uma mulher, assim, inteligentíssima, preparada, verdadeira, que fala o que pensa, não é politicamente correta. Eu acho isso muito interessante e importante. E completando o texto lindo, com esse trabalho gráfico tão bonito dessa artista, né, da Ocon, com essa edição maravilhosa, a Martelo, ela é muito cuidadosa. As ilustrações, assim, não só as ilustrações, o livro todo dela, os livros são lindos, lindos, lindos. Eu quero destacar para vocês esse livro aqui, olha. Ele tem essa textura gostosa, as letras são num tom de marrom. Eu gosto disso, eu não gosto do branco e preto, né? Esse tom bege das páginas, areia, muito bonito. Aqui no final, eu adoro esses detalhes. A tiragem é de 2.500 exemplares, e esse é o exemplar 621. Então, eu gosto muito, sabe, desses detalhes. Eu acho que é tudo muito bonito e isso contribui para que a leitura fique mais interessante, mais envolvente, mais prazerosa. Então, essa aqui é a minha dica de hoje. Esse foi o livro do 12 livros para 2024 deste mês. Cidinha da Silva nos presenteia com tecnologias ancestrais de produção do infinito junto com a Ocon, nessa edição maravilhosa da Martelo, casa editorial. Conta aqui para mim. Você já leu? Quer ler? Ficou curiosa? Tá acompanhando as outras leituras? Esse já é o 7º livro, gente.
Meu Deus do céu, já passamos da metade. Volto dia 12, se Deus quiser, com um outro livro para vocês. Mas fique por aqui, se você gostou, deixe o seu joinha, que isso me ajuda demais. Se inscreva no canal e aqui eu compartilho o meu amor pela literatura com vocês. Um beijo, queridos, e até a próxima.